Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue abençoando você, sua família, o seu ministério, sua igreja, seus negócios, a sua família. Eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e a gente vai falar hoje sobre... Vamos dar uma introdução no Apocalipse. E esse assunto que eu vou tratar hoje, como eu sou aluno do professor Israel Leocádio, muita coisa que eu vou falar aqui, eu aprendi com ele, do jeito que ele falou, do jeito que ele ensinou. E aqui eu vou estar repetindo para que você cresça, para que você aprenda sobre o livro do Apocalipse, que é um livro que está sendo pouco pregado hoje nas igrejas, mas que se faz muito necessário por causa da breve volta do Senhor. Bom, eu não costumava pedir like, mas o like ajuda o vídeo a ser divulgado, porque o YouTube ele entende que quando você dá um like, que gostou, se foi relevante para você, logicamente, o YouTube vai entender que será relevante para outras pessoas. E aí ele envia para muita gente que não me conhece, que não conhece o estudo, e com certeza, se você for ajudado, abençoado, abençoe outras pessoas também com esse estudo, que eu tenho certeza que vai ajudar. Outra coisa é que assista até o final. Deus pode falar no início, no meio e no fim dessa mensagem, tá certo? E compartilha, mesmo que você não dê o like, não sei porquê, não custa nada dar um like, né? Vai lá, clica ali e ajuda o vídeo, tá certo? A ser divulgado. Mas compartilhe esse vídeo, amém? Vamos começar, olha só. A ciência teológica que estuda esse assunto, Apocalipse, é a escatologia, que significa estudo dos últimos acontecimentos. Então, o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele está dentro do estudo escatológico. Ele faz parte do estudo escatológico, mas o Apocalipse não é sozinho o estudo escatológico. Então, a escatologia ela está presente desde o Velho Testamento. No entanto, esses tesouros não estão na superfície. É preciso cavar mais fundo nas profundezas. Ninguém está varrendo a calçada da sua casa e de repente encontra ouro, encontra diamante. Não, as minas de ouro são profundas. As minas de diamante, dos minerais, das pedras preciosas são muito profundas. Cava-se, vai descendo. Quanto mais se cava, parece que o veio do ouro, do diamante é maior. Então, gente, nós estamos diante da Bíblia, de um assunto que precisa ser cavado mais fundo nas suas profundezas. Tá certo? As minas não estão, elas estão profundas. O tesouro bíblico está em um poço profundo. Lá em Isaías 60, verso 8, tem uma profecia interessante. Quem são estes? Ou seja, que navios são esses que vêm deslizando, que vêm voando, como nuvens e como pombas ao seu pombal? Olha a maneira como Isaías, no capítulo 60, verso 8, viu o avião, que nem existia na época, logicamente, que ia ser construído no futuro. No futuro, e que ia trazer o povo de Israel que estava no exílio, que estavam fora da terra de Israel, voltar. Um avião pousando atrás do outro, levando milhares de israelitas de volta à terra prometida em avião. Então, olha como é que Isaías viu. Quem são estes? Que navios são esses? Ele entende como um navio. Navio ele conhecia. Que vem deslizando, ou seja, que vem voando como nuvens e como pombas ao seu pombal. Se referia ao retorno de Israel para se tornar uma nação, chegando de avião, que seria uma invenção do futuro. Então, a escatologia profetizada no Velho Testamento está se cumprindo no Novo Testamento. Desde que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, que os selos foram abertos. O problema é que a pessoa tem aquela, não vai se abrir os selos. Não, os selos já foram abertos, filho. As trombetas já foram tocadas simultaneamente, tá certo? E o Apocalipse está acontecendo desde que Jesus voltou para o céu e João viu aquela cerimônia
em que ele foi coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, em Isaías ainda, 66:8, a gente vai ter uma noção do tempo que estamos vivendo. Isaías diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa igual? Pode acaso um país nascer num só dia? Uma nação surge assim, num instante? Mas foi isso que aconteceu com Sião, com Israel. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz aos seus filhos. Ou seja, Israel precisa ser observado assim como a igreja. Os dois são termômetros do mundo. Então, o que acontece com os dois, com a igreja e com Israel, serve de aferição escatológica para o cumprimento do plano de Deus. Por exemplo, Isaías 66:8, ele estava profetizando, pode porventura uma nação surgir assim no instante? Israel surgiu, irmãos, num instante. O povo voltou para a terra, ocupou seu espaço, ocupou seu lugar, assim, ó. Não surge nada desse tipo, mas Deus prometeu. Havia uma profecia e se cumpriu. Então, Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, ou seja, literalmente tirar o véu, tirar o manto. Ele demorou a ser reconhecido como um livro canônico, ou como um livro sagrado pela igreja. Lido com muita frequência e um dos mais difíceis. O livro tem muitos símbolos que para nós que não somos judeus, fica difícil interpretar. Por quê? Por causa do hebraísmo. Existem símbolos no Apocalipse que só os hebreus, os judeus, identificam-se com ele. Porque o livro foi escrito para eles, não foi escrito para portugueses, para brasileiros, para americanos, para argentinos. Não, foi escrito para Israel. Então, a gente tem que estudar isso. O hebraísmo é como se fosse assim, a palavra saudade no português. Diz que só existe a palavra saudade na nossa língua. Só quem entende essa palavra somos nós. É uma jabuticaba brasileira. Então, esses muitos símbolos que eles têm, que para nós que não somos judeus, vai ficar difícil interpretar. Então, o que para a época foi escrito, era mais compreensível naquela época. Por isso que tem que se estudar. Ler o Apocalipse é complicado, mas estudar o Apocalipse é contagiante. Contagiante. E como aluno do professor Israel Leocádio, eu tenho aprendido muito. Então o Apocalipse ele apresenta Jesus da maneira tríplice. Primeiro, quanto ao tempo, o que é, que era e o que há de vir. Outra maneira que o Apocalipse apresenta Jesus, com quem ele se relaciona? Com as igrejas, com a tribulação e com o reino. Apocalipse também apresenta Jesus de outra maneira. Quais os cargos que ele ocupa hoje? Sumo sacerdote, ele é o noivo da igreja, ele é rei e juiz. Então, como devemos compreender Apocalipse? Bom, do ponto de vista preterista, que é o método mais popular para o estudo do Apocalipse e das profecias, o escritor usou linguagem simbólica, João, para protestar contra o Império Romano. Por que linguagem simbólica? Ele estava preso, qualquer carta dele que saísse dali para enviar para as igrejas, era lida pelos soldados para ver se ele não estava pregando nada contra o Império Romano. Então ele usa uma linguagem simbólica hebraísta para protestar contra o Império Romano e para registrar sua convicção que Deus interveria para cumprir sua vontade. Portanto, uma história que já se passou. Temos que compreender isso. Do ponto de vista histórico, né, que trata das profecias escatológicas e do Apocalipse, procurando encontrar a realização na Terra ao longo da história, temos que ver o livro como um farol que ilumina a igreja em toda a sua história. E não podemos abrir mão disso. Do ponto de vista futurista,
Temos como base o cumprimento das profecias do Apocalipse e dos livros proféticos, principalmente Daniel. Principalmente, não só Daniel. O livro trata sobre o fim dos tempos, com o triunfo final de quem? De Deus e da sua igreja. Do ponto de vista idealista, ou seja, uma abordagem espiritual, alegórica e não literal, o livro nos desafia a vivermos para Deus em tempos de perseguição. Esse é o nosso ideal. Mesmo perseguidos, não nos curvaremos a nenhum outro a não ser o nosso Deus. Então, qual a relação escatológica, por exemplo, de Mateus 24 com os acontecimentos do Apocalipse? Porque Mateus 24, amados, ele é o Apocalipse de Jesus. Ele é a escatologia de Jesus. Né? Então, mais uma vez, aprendi com o pastor Israel Leocádio, 35% de toda a Bíblia focam, contam desses momentos finais da humanidade. 11 mil versículos bíblicos falam desses momentos e da volta de Jesus. Então Deus manda Moisés construir uma réplica em medidas reduzidas do macro para o micro da sua morada eterna no céu. Por exemplo, aquele mar de fundição, aquele mar de cristal diante do trono de Deus, é aquela bacia, aquele lavatório que os sacerdotes se lavavam, fazendo a sua purificação para os rituais de oferendas a Deus. Então, Deus manda construir uma réplica com medidas muito reduzidas, que sai de uma medida enorme, imensa, imensurável. Não podemos medir o tamanho disso no céu para algo micro, a sua morada eterna no céu, para a morada que ele escolheu na terra, que era aquele tabernáculo que montava-se e desmontava-se durante aqueles 40 anos no deserto. Então, no céu, essas medidas são infinitamente maiores e, assim como resultado, surge o que na terra? O tabernáculo. Uma miniatura da morada de Deus no céu. Então, a palavra tabernáculo, ela significa vizinho. Deus se tornou o vizinho deles. A tenda do tabernáculo ficava no centro e as 12 tribos ficavam ao redor, acampados ao redor do tabernáculo. Então, Deus, se tornando vizinho deles, habitou no meio deles, naquele tabernáculo, como aquele de quem eles podiam se socorrer quando estivessem precisando de ajuda, e assim foi. Quando faltava água, quando faltava alimento, quando faltava qualquer coisa, quando tinha qualquer dificuldade, eles se socorriam de quem? Do vizinho poderoso, Deus, que morava no meio deles naquele tabernáculo. Então, o rei Salomão, filho de Davi, ele modifica aquela tenda que montava e desmontava no deserto, é um templo de pedra, já que agora estavam fixados na terra de Canaã. Uma construção monumental, irmão, suntuosa, pomposa, onde só de ouro foram gastos 135 mil toneladas para revestir as colunas. 32 mil trabalhadores foram utilizados em 7 anos de construção no Templo de Salomão. As pedras usadas foram retiradas da parte de trás do mesmo monte, onde o templo estava sendo construído, que era o Monte Moriá, aquele monte onde Abraão foi imolar seu filho Isaque. Pedras enormes que se encaixavam sem a necessidade de usar argamassa. Eles tinham plena confiança naquela construção, pois sabiam que ela tinha que resistir aos abalos da terra do local, pois Israel fica em cima de uma placa tectônica que se desloca e causa tremor de terra. Na visão deles, aquele templo nunca seria destruído. Era uma construção segura. No entanto, os babilônios que invadiram Jerusalém queimam o templo para derreter e roubarem as 135 mil toneladas de ouro, e o que sobrou foi um templo devastado, depredado, um estrago físico. Neemias reconstrói a destruição causada pelos babilônicos. Depois Herodes, que era odiado pelo povo judeu, resolve reconstruir o templo para fazer uma média com o povo. Herodes amplia a construção original em 3 vezes o tamanho do original de Salomão. Uma obra que era monumental tornou-se mais monumental ainda.
Herodes colocou 5 vezes mais tesouro nessa reforma do que Salomão quando construiu o templo no original. Essa reforma e ampliação já demoravam 35 anos antes de Cristo. Quando Jesus morreu, ainda restavam 4 anos para o término da obra. E era considerada pelos judeus uma das maravilhas do mundo que os deixavam orgulhosos. Quando o sol batia nas portas do templo revestidos de ouro, refletia um brilho tão intenso que parecia a glória de Deus. Toda essa beleza os fazia pensar que aquela construção era eterna. Nada podia abalar aquela estrutura. Deus não iria permitir que aquela obra, que era o centro da religião deles, o judaísmo, fosse abalada, tocada, destruída. Até que um dia, Jesus entra na cidade de Jerusalém, se encaminha para aquele templo e, sem se encantar com a sua beleza e pompa, ele declara, ele profetiza: não ficará pedra sobre pedra. Na mentalidade dos judeus, isso era blasfêmia. Até que um dia, o general romano Tito cerca e depois invade Jerusalém, matando cerca de 1,5 milhão de judeus em todo o território de Israel. Em Jerusalém, dentro da cidade, ele mata 520 mil judeus. Dentro do templo, ele mata 15 mil judeus que se refugiaram lá, inclusive os sacerdotes. O sangue derramado no templo dava no tornozelo. Essa história é contada também por Flávio Joséfo no livro História dos Hebreus. O sangue derramado, irmão, dava nos tornozelos, ou seja, era um mar de sangue. Tito coloca fogo no templo. Na verdade, Flávio Joséfo disse que um soldado dele, contra as ordens de Tito, ateia fogo no templo. Um fogo descontrolado, não controlaram a intensidade desse fogo. E dentro desse templo, com esse fogo, ele derrete o ouro com os 15 mil judeus mortos lá dentro. Ou seja, era um churrasco de carne humana. E o ouro escorreu demais por falta de controle no fogo e começou a entrar nas fechas das pedras. Então ele resolve fazer o quê? Derrubar o templo. Olha isso se cumprindo. Não ficará pedra sobre pedra. Não importa os meios. No final, a palavra de Deus tem que se cumprir. Para extrair o ouro que correu demais e entrou nas frestas das pedras, derruba tudo, mas o ouro vai ser levado. Os abalos dos terremotos não conseguiram derrubar, mas o general Tito conseguiu, cumprindo-se a profecia de Jesus. Deus estava dizendo: eu não habito em templo feito por mãos humanas, chega disso. A beleza dessa construção não me encanta. Jesus profetizou o que iria acontecer no futuro do templo e aconteceu por volta do ano 70 depois de Cristo. Para descrever em seguida o que iria acontecer no futuro, para a destruição de outros templos, inclusive nós, só escapou quem deu crédito aos avisos de Jesus, lá em Mateus 24, do 15 ao 20. Você lê para não ficar muito extenso o vídeo. Então, em Mateus 24, que é o sermão escatológico, o estudo dos últimos acontecimentos de Jesus, os últimos dias da humanidade na terra, é isso que ele fala lá. Nos versículos 1 e 2, Jesus profetiza o futuro do templo. No versículo 3, os discípulos fazem uma pergunta: diz-nos quando isso vai acontecer. Essa pergunta nunca receberá de Deus uma resposta direta. Estamos preocupados quando isso vai acontecer, quando Jesus vai voltar. Para ganharmos tempo? Para resolver coisas que estão pendentes em nossa vida? É aquele famoso depois eu arrumo, depois eu perdoo, depois eu faço, depois, ou seja, você vai adiando. O que precisa ser resolvido agora. Então, nessa preocupação para sabermos quando, é para ter mais tempo para desfrutar e mais tempo para empurrar com a barriga coisas que deveriam ser consertadas desde ontem. Então Deus deseja, irmãos, que não vivamos no ontem, no passado, nem amanhã, no futuro, nem o hoje. O desejo de Deus é que vivamos o agora. Devemos corrigir agora, amar agora, perdoar agora, obedecer agora, ser crente agora, ser fiel agora. O ontem já passou, o ontem já foi, o amanhã não nos pertence e hoje você não domina, então resta o agora. Imagine você sabendo o dia, a hora, o mês e o ano. Você ia fazer atrocidade para quando chegar na véspera ou no momento final você se arrepender e fazer tudo isso que eu acabei de desfilar aqui em palavras.
Então, Apocalipse 1:3 vai dizer: como o tempo está próximo, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem. Na verdade, essa tradução aqui está errada. Na verdade, a tradução correta é bem-aventurado aquele que lê. Por quê? Porque não existia cópias, apenas um lia na congregação. E os outros ouviam. Então, a interpretação correta, a tradução correta é bem-aventurado aquele que lê e aqueles, no plural, que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O pastor Israel Leocádio, ele coloca isso com muita felicidade. Ele diz que para cada ser humano, olha só, isso foi escrito, o tempo está próximo. Mais de 2.000 anos atrás isso foi escrito, como é que esse tempo está próximo? Então ele explica que para cada ser humano a vida terá um tempo diferente. E nesse tempo de vida que ela tiver aqui na Terra, será o tempo que ela tem de resolver sua vida com Deus. Por isso o tempo sempre está próximo. Mas você não sabe o tempo de vida que terá. O tempo também está próximo por causa dos acontecimentos proféticos que vão se cumprindo ao longo da história. O tempo também está próximo para a geração que vai viver nesses últimos dias da igreja na Terra. Vai estar próximo para quem vai morrer antes da volta de Jesus. Se você viver 35 anos, 60, 70, 100 anos, o tempo sempre está próximo, porque você não sabe o dia que vai morrer. Então o tempo sempre estará próximo, desde quando foi escrito há mais de 2.000 anos atrás até agora. Estava próximo deles, porque morreram nessa esperança gloriosa. A história se passou e o tempo estava próximo. Os séculos se passaram e o tempo estava próximo daquelas pessoas que viveram nos séculos passados. Está próximo de nós hoje, contemporâneos. Estamos aguardando a sua volta. Como Jesus responde às perguntas dos discípulos? Eles perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus responde com 3 parábolas. Aí você estuda as parábolas. O servo bom e o mau, de Mateus 24, 45 e 51. As 10 virgens, de Mateus 25, do 1 ao 13. E a parábola dos talentos, Mateus 25, do 14 ao 30. Então, Mateus 24, do 4 ao 6, Jesus anuncia coisas que não são para o fim. Não são para o fim. Aqui se inclui os 7 selos. O início da igreja até o versículo 7. Os versículos 7 e 8, ele fala, lá de Mateus 24, ele fala do início das dores, baseado em dores de um parto, onde o processo para coisas acontecer será acelerado. E aqui, nesse processo, se inclui as trombetas. Os selos foram abertos e as trombetas foram tocadas. Já foram, irmão, não vai ser. Que vai até o verso 14. Os versículos 9 ao 14 de Mateus 24, né? Então será o fim, aí sim será o fim. Selos e trombetas vão acontecendo simultaneamente, paralelamente até o fim. Começou ali, quando Jesus voltou para o céu, e paralelamente vão acontecendo. É cíclico, não é linear. A história da Apocalipse não é linear. Uma coisa acontece, não vai acontecendo. E vai acontecendo, e vai se repetindo, e vai se repetindo, e vai se repetindo. Então, quando a 7ª trombeta tocar, essa está faltando. A igreja será arrebatada e inicia a grande tribulação. Nós já estamos na tribulação. Desde que as trombetas foram tocadas. Pois depois virá a grande tribulação. Há uma diferença, tribulação e grande tribulação. Depois da tribulação que nós estamos agora, virá a grande tribulação, que é o agravamento da tribulação. Está em Mateus 24. Aí você pode estudar o capítulo todo. Apocalipse 18, 1 e 22, 17. Então Jesus está lembrando que as nações sempre brigaram. Mas reinos contra reinos espirituais, no versículo 14, ou seja, a igreja brigando contra a própria igreja por causa de questões espirituais, é o fim. Do versículo 9 ao 14 está de acordo com o contexto da apostasia na igreja, ou seja,
O fim é a igreja apóstata. Irmãos, a igreja já está apóstata. A Covid, eu não tenho dúvida do que vou dizer. Sei que vou ser criticado por aqueles pretensos. Não, irmão, não, vamos viver. Aí não, isso não. A Covid, irmão, foi enviada para fazer uma limpa. Eu estou dizendo, uma limpa. Deus permitiu a coisa, foi uma limpa. Tem crente que aproveitou a Covid, ou aquele fica em casa, fecha as igrejas. Tudo no contexto do agir de Deus, fecha as igrejas. Não pode ter culto. A gente, não, porque não pode mexer com a igreja. Deus está trabalhando nisso. Para fazer uma limpa. Teve crente que aproveitou e pegou descendo, como se diz aqui no Rio Grande do Norte. Pegou descendo, nunca mais acertou o caminho de volta. Eu tiro pela igreja onde eu estou. Crentes que sumiram. Estavam lá com o seu nome no grupo da igreja, a gente procura agora. Não deram nem satisfação. Não estão em lugar nenhum, em igreja nenhuma. Simplesmente aproveitaram para apostatar da fé. Tem crente que nem voltou ainda, está sendo crente em casa, ou seja, mas ele vai para o banco, ele vai para o supermercado, ele vai ao aniversário, ele vai ao churrasco, mas para a igreja não vem, ou seja, a igreja já apostatou. Existem alguns viés de apostasia. Aqueles que realmente abandonam a fé, não querem mais saber disso, cospem no prato que comeu. E aqueles, irmãos, que ainda permanecem na igreja, mas querem viver um evangelho à sua maneira, ao seu bel prazer, ao seu entendimento, e não aquilo que a Bíblia diz como regra de fé e base para a nossa existência. Então a frieza da igreja, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja dos últimos dias é Laodiceia. Aquela carta da igreja de Laodiceia, lá, a 7ª carta, a igreja do fim. Não tem um elogio de Jesus àquela igreja. As outras ela elogia e também repreende, mas Laodiceia foi só repreensão. A igreja do arrebatamento. Frieza é o que estamos vivendo agora. É o maior sinal da volta de Jesus. Isso está preocupando todos os pastores. Então uma igreja sobe, outra igreja fica. Que eu não sei nem se eu posso chamar de igreja que fica. Uma igreja de desviados, de apóstatas. O Senhor está dando sinais para Israel, para a igreja e para o mundo. Então os sinais que Deus dá para a igreja se preparar já se cumpriu 100%. Os sinais e as pragas que tínhamos de ver, todas já se cumpriram. Os sinais para Israel e o mundo ficar ligado na sua volta, resta 1%. Falta 1 minuto para meia-noite. Que se cumprirá na grande tribulação. Então o grande problema que a igreja vive é que ela vive uma fantasia da volta de Jesus. Os apóstolos, irmãos, tiveram na igreja, conviveram na igreja, mas nunca conheceram Cristo verdadeiramente. Se não conheceram Cristo, também não conhecem a Deus, não conhecem a palavra, pois Cristo é a palavra. É o que está escrito em Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome expelimos demônios. Em teu nome expelimos demônios. Em teu nome nós fizemos milagres. Jesus vai responder, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. São mau caráter, vocês fazem o mal. Então temos dificuldade em separar, em fazer distinção, diferença, em separar. O Cristo, o homem que veio à terra, sofredor, e o Cristo ressurreto, que voltou para o céu e foi coroado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo não é mais aquele que veio. Cristo hoje, a igreja precisa entender isso. Cristo hoje não é mais aquele do jumentinho, não é mais o que sofreu os açoites, foi ferido por nós. Cristo hoje é o Rei dos Reis, coroado no céu, digno de abrir, e abriu. Abriu. Não vai abrir, já abriu os selos, está aí. Desde que ele voltou para o céu. Então quem observa o Jesus dos evangelhos só vê o Jesus sofredor lá de Isaías 53. O Nazareno cheio de misericórdia, né? O Jesus dos milagres. É esse Jesus que procuramos conhecer. O Jesus dos milagres. Gostamos desse jeito que sofreu, morreu por nós. Só enxergamos esse homem legal, bom, que atende minhas orações.
Está faltando você conhecer o Jesus real de hoje, que ressuscitou, voltou para o céu e foi coroado. João estava diante de Jesus que ele não conhecia, por isso que ele ficou extasiado, caiu aos seus pés como que morto. Esse Jesus eu não conhecia. Apocalipse 1, dos 10 ao 18. Ele conhecia o Jesus sofredor e agora está diante de um Jesus vencedor e fica como morto. Ele agora está diante daquele que habita num alto sublime trono, aquele que recebeu todo o poder, toda a autoridade, quer nos céus, quer na terra. Isaías viu também isso lá no passado, Isaías 6, do 1 ao 6, e lamentou. Ele disse: ai de mim, estou perdido. Falta a igreja ter esse sentimento que Isaías teve. E a culpa de quem é? Dos pregadores. Por isso a igreja não conhece Jesus de hoje, porque os pregadores são culpados. É o Jesus dos milagres, é o Jesus do mimimi, do crente mimimi, que só quer ouvir isso, que massageia o ego. Jesus te ama, Jesus quer teu coração, Jesus te entende. A culpa é dos senhores pregadores, que não passam para a igreja ao longo da história, principalmente hoje, quem ele é hoje, rei e juiz. No céu, irmão, Jesus aparece sentado no meio de 4 seres viventes, que representam Jesus revelado nos evangelhos. Certo? Então, o Cristo dos evangelhos não sabia o tempo da sua volta. Lá nos evangelhos, Jesus sofredor não sabia não, estava na terra. Agora revela a João tudo com detalhes. O Cristo dos evangelhos não tem onde repousar. O Cristo dos evangelhos não tinha onde repousar. O Cristo que está no céu é dono do universo, da terra e de tudo. É Ele hoje que diz o sim e o amém. Está faltando a igreja conhecer esse Jesus glorificado. João vê Jesus andando, lá em Apocalipse 1, 12 e 13, no meio dos 7 castiçais que representam as igrejas. Antes de Jesus observar o mundo, ele observa a igreja. Ele já está julgando a igreja, porque a igreja que vai ser arrebatada precisa estar julgada e absolvida. Declarada inocente antes de subir. 1 Pedro, capítulo 4, do 12 ao 19, é muito interessante isso aqui. 1 Pedro 4, do 12 ao 19, o vídeo vai ficar um pouco extenso, mas o preguiçoso não vai querer assistir não. Não vai querer estudar aqui não, mas vamos lá. Em respeito aos que gostam, 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao 19, olha o que é que diz. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Mas se sofrer como cristão, olha aí o julgamento. O julgamento começa aqui, irmão. Seu sofrimento que como cristão, você está sendo julgado, provado. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifica a Deus com esse nome. Porque a ocasião de cumprir o juízo, a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. Começa pela casa de Deus, pela igreja do Senhor. E é chegada a hora. Se primeiro vem por nós, que somos a igreja, o juízo começa aqui. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, querido, o julgamento começa pela casa de Deus. Ele está andando na igreja. Isso não é palavra para você ficar, Jesus está aqui. Não, ele está. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio, observando, sondando. Opa, esse aqui precisa melhorar nisso. Vem uma prova. Esse aqui foi reprovado nessa prova. A prova repete até você passar naquela prova. Por isso que muitas vezes você erra, cai, levanta. No mesmo erro. E pela misericórdia dele, ele te levanta de novo, porque o justo cairá e o Senhor levantará.
Então, muitas igrejas e pregadores estão mentindo quando dizem, vem e sua vida vai melhorar. Isso é mentira. É preciso renunciar aqui, irmão, para subir absolvido para a glória. Ao receber Jesus no seu coração, o juízo de Deus vem imediatamente sobre você. Como diz o pastor Israel Leocádio, já viu o ímpio pecando, pecando e prosperando? Peca, peca, erra, me permita a expressão, sacaneia e prospera. E você diz, Senhor, não está vendo isso não? E eu aqui? Eu procuro cumprir tua palavra, me esforço para ser teu servo, e o cara prospera e eu não. Por outro lado, o crente procura andar em obediência. Só os problemas chegam. Por que isso acontece, irmãos? O Senhor está cobrando de nós os salvos agora aqui na terra. Se morrermos aos 30 anos, foram 30 anos de julgamento para ganhar a vida eterna. Deus está trabalhando nossas vidas aqui para nos dar uma vida eterna sem problemas. Por isso, os julgamentos vindouros não existirão para os salvos. Você recebeu perdão aqui, perdoa aqui, confessa aqui seus pecados, se arrependa aqui, sofre aqui, chora aqui uma noite inteira, mas no céu tudo isso vai cessar, porque você já passou por isso aqui. O ímpio não. O ímpio não está sendo julgado, então, ó, na eternidade vai sofrer por toda a eternidade. Você não. Você não. Tá certo? Você não. Então, meus amados, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, queria que você meditasse sobre essas coisas. Queria que você parasse para pensar nisso. Estude o vídeo. Estude o vídeo. Tá certo? Compartilhe com outras pessoas. Dá um like aí que ajuda. O YouTube vai ajudar o vídeo a chegar a outras pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar muita gente. Tá certo? Então, mais uma vez, obrigado. Deus em Cristo continue te abençoando.